Perfeito. Então, segunda parte da botânica. Relembrando, galera, para quem já estava aí, trazendo novo para quem não estava, isso aqui se chama um cladograma, tá? Ele é um gráfico muito usado na biologia, que ele é para representar similaridade entre alguma coisa. Se eu estiver falando de todos os animais, vai ter um cladograma. Ou nesse cladograma, a gente precisa saber interpretar algumas questões. Primeiro, isso aqui são pontos, né? São extremidades, que essas extremidades aqui está muito longe daqui. Se eu olhar esta extremidade com essa, ela está muito mais próxima entre si do que essa, né? Em relação a essa, aliás. Isso quer dizer que estes organismos aqui, eles apresentam uma maior similaridade do que com esse aqui primeiro que está aqui, ó, ok? Organismos que estão aqui no fundo, geralmente, eles são mais antigos. A gente chama na biologia de organismo mais basal, tá? Basal de base, de fundo, sabe? De antigo. E o organismo que está mais à frente, a gente chama ele de mais recente, porque, teoricamente, né, na escala geológica, ele está mais recente para nós, tá? Ainda há essas informações que vão conter em alguns cladrogramas, que são as sinapomorfias, né? O que é uma sinapomorfia? É uma característica que ela é compartilhada por dois ou mais organismos. Pode ser um grupo de organismos, pode ser um organismo específico, vai depender do que o cladograma está te mostrando. Por exemplo, essa primeira informação, surgem embriões pluricelulares e as primeiras plantas com dois sexos. Isso aqui quer dizer que tudo daqui para cima tem essa característica. Tudo daqui para baixo não possui essa característica. A segunda sinapomorfia. Aparecem os vasos condutores de seiva. O cladograma está me dizendo que tudo a partir daqui, ó, tem vaso condutor de seiva. O que é um vaso condutor de seiva? É o xilema e o floema, a gente vai ver hoje, tá? Daqui para baixo, não tem. A mesma coisa com com as sementes, e a mesma coisa com as flores. Flores só angiosperma tem. Sementes, somente as gimnospermas e as angiospermas. Isso vale para qualquer tipo de característica se eu estiver colocando ali, ok? Aí os principais grupos vegetais que a gente viu na aula passada são esses quatro, tá? Aqui tem umas características importantíssimas deles, mas se vocês tiverem oportunidade de assistir a aula, ouvir um pouco da explicação, vai ter umas informações mais, algumas a mais que vocês precisam saber, tá? Musgos, aqui as samambaias, aqui os pinheiros e aqui todas as plantas com flores, tá? Atentem-se para esses nomes aqui, ó. Traqueófitas representam as plantas com vasos condutores, tá? As plantas vascularizadas, que são esses três grupos, e as espermatófitas são esses dois grupos aqui, ó, que representam as plantas dotadas de semente, ok? A gente viu também, relembrou um pouco sobre a célula vegetal, que ela é diferente da animal, embora sejam ambas eucariontes. O que quer dizer uma célula eucarionte? É uma célula que ela tem um material genético envolto por uma membrana chamada carioteca. Ela forma um núcleo. E ela tem uma organela muito característica, que é o cloroplasto, que é a organela que realiza a fotossíntese. Cannabis é angiosperma, Caio. Ela tem uma flor, tá? Então, se tem flor, é angiosperma. Na verdade, todas as cannabis, tá? Porque cannabis é o gênero, então tem várias cannabis. E aí agora a gente vai ver os tecidos. Eu coloquei aqui em cima, primeiro, as funções, as principais funções que a planta precisa desempenhar: revestimento, crescimento, condução, sustentação, preenchimento, e os tecidos que estão associados a essa função. Em vermelho são os tecidos que são mortos, e em verde os tecidos que são vivos, tá? Como assim, Leonardo, um tecido morto? E por que a planta tem ele? Galera, um tecido morto é quando a gente fala um tecido morto, quando a planta ela deposita algum tipo de substância que ela vai
parar os processos metabólicos desse tecido. As células desse tecido, elas não vão mais precisar ser nutridas, não vão demandar de água, não vão demandar de nutrientes, elas vão simplesmente ganhar rigidez nas paredes celulares para conferir sustentação na maior parte das plantas, tá? Por exemplo, o xilema, o suber, o esclerênquima, eles são tecidos que estão associados à sustentação da planta, tá? E aí eles precisam ganhar, normalmente, a lignina, que é a substância que a planta deposita nesses tecidos. E a lignina, ela dá rigidez. Chega numa araucária e tenta empurrar ela para frente, você não vai conseguir, porque boa parte dos tecidos dessa planta, eles estão mortos, que são, no caso, o suber, o esclerênquima e o xilema, tá? Os demais tecidos que são indicados como tecidos vivos são tecidos que apresentam metabolismo. Eles ainda duplicam as células, eles ainda precisam de água, eles ainda fazem transporte da membrana, eles fazem tudo o que a célula faz, ok? A planta, ela sintetiza lignina, assim como ela sintetiza boa parte das proteínas que ela vai revestir na parede celular, da celulose e assim sucessivamente. A partes celulares que são específicas para sintetizar a lignina, ou qualquer outro tipo de substância associada à rigidez, ok? Mas só em tecidos mortos. Tudo bem, sem problema. Quanto à internet, Jéssica, a aula ela está sendo gravada, a Bruna me lembrou, e aí vai ser disponibilizado no YouTube, tá? Qualquer dúvida você pode vir até mim. Caio, você perguntou como assim? Como assim relacionado ao gênero cannabis ou como assim relacionado aos tecidos mortos das plantas? Aos tecidos mortos das Ah, plantas. entendi. Perfeito. Mas tu Então, já explicou. já Tu respondi, fala, né? é. Perfeito. E os tecidos vivos, qual a função deles? Os tecidos vivos, eles vão desempenhar várias funções dessas que estão descritas, né? A condução, eles vão auxiliar, né? Por exemplo, condução eu tenho o xilema e o floema. O xilema, ele tem depósito de substância e o floema não. Mas a diferença desses tecidos é que um deles vai estar associado à sustentação da planta, que no caso é o xilema, tá? Aí aqui tem dois esquemas para vocês. O primeiro deles representa um esquema mesmo, tá? Tem umas florezinhas aqui, representa a região da raiz, né? A extremidade da coifa, e a região superior da planta, né? Aí a gente consegue observar alguns tecidos. É, tecidos de sustentação aqui, que é o colênquima, o esclerênquima, o parênquima, que é um tecido de revestimento, que existem muitos tipos de parênquima, os tecidos de condução, o xilema e o floema, que são os vasos condutores das plantas, os tecidos de revestimento, que daí é a epiderme e a suber, e os tecidos meristemáticos, galera, que são tecidos de crescimento. Os tecidos meristemáticos, eles são responsáveis pela planta crescer para cima e para os lados, tá? Mas a gente vai desmembrar isso tudo certinho. Sim, Renata, a aula vai ser postada depois, pode ficar tranquilo, tá? É, Caio, talvez sim, tem que pelo menos saber a função deles, sabe? Ah, que o parênquima e o esclerênquima, eles são tecidos de sustentação. Ah, e o xilema e o floema, nossa, você não pode fazer um vestibular sem saber que o xilema e o floema são tecidos condutores, tá? Algumas coisas, elas são muito importantes, tá? Mas a minha dica para vocês, quando vocês perguntam, porque eu fico às vezes sem saber o que responder quando vocês perguntam, preciso me atentar, estude o máximo que vocês conseguirem, porque o vestibular é muito imprevisível, embora tenha programas de prova, porque é uma abrangência muito grande de conteúdo, e às vezes pode cair conteúdo que seja muito específico de alguma matéria, ou sei lá, mandaram para um professor, e o professor era da área de metabolismo vegetal, de fisiologia vegetal, ele colocou uma pergunta muito específica sobre fotossíntese, então às vezes vai acontecer. Então a dica é, estude o máximo que puder, né? Mas caso não consiga, se atente em algumas coisas mais
batidas dentro, tipo xilema e floema, um ou outro tecido de crescimento, né? Ou pelo menos saber, não saber diferenciá-los, mas saber que eles estão associados a determinada função, e assim sucessivamente, ok? Ah, olha, sinceramente, eu não sei se tem um macete, alguma forma, porque eu também tinha bastante dificuldade na questão de tecidos, eu só fui aprender mesmo na universidade. E às vezes que eu não uso, né, porque eu não trabalho com botânica, eu trabalho com peixes, eu acabo esquecendo a função de algum tecido ou outro, porque é, lembrar todos os dias gera muita prática, né, necessita de muita prática. E então, assim, eu não sei se há um, um macete, eu posso pesquisar, tá? Mas, por via das dúvidas, dá uma pesquisadinha aqui no material que ele tá bem completinho, tá? Aí, beleza, vamos para o primeiro tecido, que é o grupo de tecidos de crescimento, que, teoricamente, todos os tecidos são importantes para as plantas, mas tem tecidos que eles têm um importante plus, né, que é um maisinho ali, que são os tecidos de crescimento, tecido de condução, né, assim como a gente tem tecidos que são não mais importantes que outros, mas eles têm uma função, ó meu Deus, um pouquinho, né, mais difícil da outra, ou um pouquinho mais específico, e assim sucessivamente. Os tecidos de crescimento, eles são os famigerados meristemas, né, que a planta, no geral, né, elas são constituídas por células que são, algumas células que são diferenciadas, que são as células dos tecidos, né, as células o que é uma célula diferenciada? É uma célula que ela realiza uma função específica. Em nós, né? Nós temos células diferenciadas em células da epiderme, em células musculares, células nervosas, células ósseas e assim com os mais variados tipos de células. Isso é uma diferenciação celular. Os tecidos de crescimento nas plantas, eles são células não diferenciadas, ou seja, eles são uma célula genérica. Sabe a mística do X-Men, que pode se transformar em qualquer pessoa? Eles são uma célula mística. Eles podem se tornar qualquer tipo de célula. Eles têm essa capacidade. Não multifunções, Caio, porque as células não diferenciadas, elas não desempenham nenhuma outra função senão multiplicar e posteriormente se diferenciar em algum tipo, tá? Elas só vão desempenhar um tipo de função quando elas diferenciarem algum tipo celular, tá? Vocês já ouviram falar nas células tronco? Eu acredito que sim. Se alguém não, vai ficar sabendo agora. As células troncos, elas são umas células que elas estão bem presentes nos nossos primeiros estágios de vida. E elas são normalmente que estão associadas ao cordão umbilical, inclusive há muitos estudos de pesquisa sobre células tronco. Por quê? Porque as células tronco, elas são células totipotentes. Totipotentes são células que não são diferenciadas, assim como as células meristemáticas das plantas. Vou colocar aqui, ó, totipotentes, tá? E elas têm alta capacidade de multiplicar, né? Elas se multiplicam muito rápido e elas podem se diferenciar em qualquer tipo celular, tá? Então, como o Caio mencionou, elas vão se multiplicar e depois elas vão se diferenciar em alguma coisa. Pense que todas as células têm esse formato, as células não diferenciadas. E eu preciso de uma célula específica para um determinado tecido, eu preciso de células que tenham esse formato, tá? Esse formato aqui de duas bolinhas. Então, a célula ela vai se dividir assim, e ao longo do desenvolvimento, ela vai virar isso aqui. Depois que ela se diferenciou nessa outra célula, ela não vai mais poder fazer isso aqui, ó. Só alguns tipos específicos de célula, tá? Aí, olha só. Aí eu tenho dois tipos de células, tá? As células meristemáticas, elas estão associadas à origem dos tecidos permanentes da planta. O que é tecido permanente? Tecido que é diferenciado, tá? Que tem um tecido específico com células específicas daquele tecido. Beleza, olha aqui o desenho. Células totipotentes, todas elas iguais, realizando apenas a função de metabolismo básico para divisão celular, ok? Depois elas vão se diferenciar em células do xilema, células do floema, células do parênquima, células do esclerênquima e assim sucessivamente. Aí eu tenho dois tipos, o meristema primário e o meristema secundário.
O meristema primário, eles são, as células do meristema primário, elas são células que vêm diretamente do embrião. O que, que é uma célula diretamente do embrião? São as células que estavam presentes lá na semente. E elas são responsáveis pelo crescimento, crescimento em altura, né? No crescimento vertical da planta, né? Então ela vai crescer para cima e ela vai crescer para baixo. E as células do meristema secundário, elas desenvolvem o crescimento axial da planta, é o crescimento para os lados, ela vai dar uma engordadinha, tá? E essas plantas, essas células que vêm que elas dão origem ao crescimento secundário, elas vêm de um processo chamado desdiferenciação, que são alguns tipos de células, tá? Que estão presentes no. Ah, esqueci o nome do tecido. Tá, eu não lembro o nome do tecido. Isso eu vou pesquisar e vou mandar para vocês. São um tecido específico que ele tem a capacidade das células que estão nesse tecido elas se desdiferenciarem. Ou seja, a célula que estava aqui para fazer a função de sustentação, ela vai voltar na sua forma natural lá de uma célula não diferenciada, tá? Não vou confirmar porque eu não lembro, Felipe, tá? Mas depois eu confirmo certinho. E aí ela vai voltar para conseguir reproduzir e crescer, ok? Então ela vai crescer em espessura. Eu tinha colocado aqui, mas não sei o porquê que eu tirei, eu acho. Enfim, não sei. Mas eu confirmo certinho. Deixa eu olhar aqui. Pera. Então, eu acho que eu respondi a pergunta de quem perguntou sobre a diferença entre o meristema primário e o meristema secundário, né? Do câmbio vascular. Ele vem do câmbio vascular, tá? Que é uma região que envolve tanto o suber quanto o floema. Na verdade, ele é entre o floema e o xilema. Cadê? Mas o câmbio, ele é. Entre o xilema e o floema tem células paraquimentosas também, tá? Beleza. Aí a gente tem, depois dos tecidos de crescimento, tecidos de revestimento, que são, como o nome já diz, para revestir a planta, né? Para proteger contra. Para proteger contra predação, contra fogo, em alguns casos de plantas que resistem. Aí eu tenho a epiderme, geralmente nas folhas e nas raízes, e no tronco eu tenho suber ou cortiça, né, que é chamado. E aí eu tenho nos tecidos de revestimento, além das funções de proteção, eles evitam a perca de água, né, por desidratação, tanto nas folhas quanto na raiz. E para isso, nas folhas, ele vai ter o que a gente chama de anexo da epiderme, que é o estômato, tá, galera? Que é esses dois feijõezinhos aqui, ó, que eles têm um orifício que eles abrem e fecham. Para que eles abrem e fecham? Para liberar moléculas de água para fazer o processo de evapotranspiração nas plantas, tá? Que é um processo para fazer controle de temperatura e para fazer trocas gasosas com o meio. E é isso que vai ter nas folhas. Algumas partes do tronco pode ter estômatos, mas a maior quantidade estão nas plantas. Aí vai ter a questão de estômatos embaixo da folha, estômatos em cima das folhas, estômatos no meio das folhas. Na aula que eu dei sobre esse assunto, teve uma guria que perguntou sobre a posição dos estômatos, mas eu não sei se ele cai na prova especificamente sobre o nome que ele leva na posição ai, meu pai. O local que ele ocupa na folha, tá? Como eu mencionei, ele pode ser
em cima da folha, embaixo da planta da folha e no meio e entre tanto em cima quanto embaixo, né? E como que ele vai funcionar? À medida que uma molécula de água entra na, na raiz, né? Imagine que a raiz ela faz o quê? Ela absorve a água. Então ela vai absorver a água, à medida que ela absorve a água, ela vai liberar uma água lá em cima em forma gasosa, né? Processo de evapotranspiração. E aí ela vai liberando isso. Entra água, sai água, porque é uma questão hidráulica. Sabe como que funciona a água num sistema hidráulico de uma casa? À medida que sai água na torneira, entra água na tubulação. E assim vai acontecer na planta, tá? Vai ter vai ter lá em cima saindo e vai ter embaixo entrando. À medida que sai muito mais em cima, tem que entrar muito mais embaixo, senão a planta ela entra em processo de desidratação, tá? Aí tá. Como assim efetuar chuva? Tipo assim, entra água na raiz e ela evapora essa água em cima, né? Isso, mas na forma gasosa. Isso. E o que a gente sabe, tipo, sobre os rios é que quando evapora ali também, né? Essa evaporação sobe para. Sim, claro, certamente. A evapotranspiração, ela é importantíssima para o ciclo de chuva, porque as plantas, elas liberam na atmosfera água em estado gasoso numa velocidade muito maior do que a água evapora dos rios, tá? Inclusive, na Amazônia, estima-se que uma castanheira aí de 30 metros, ela joga até por dia 1 tonelada de água na atmosfera, né? De tanta pressão. Aí entra a questão dos rios voadores, que a gente vai estudar lá nos biomas na Amazônia, tá? Aí, acho que você perguntou como se chama a respeito da posição dos estômatos, que tem a folha. Oi? Não, estômatos mesmo. Ah, tá, estômatos. Tá. Ok, então, perfeito. E aí a gente tem o suber, que o suber, ele é a casca da árvore, né? A região mais externa, localizada ali no, no caule da árvore, e nós temos uma deposição de substâncias que vão conferir uma rigidez, né? Vão dar a característica desse tecido de ser um tecido morto, né? É, beleza. Ah, e eu falei da lignina, mas no caso do suber, tem a suberina, tá? Que além dela conferir rigidez, ela confere impermeabilidade para o tecido, tá? Ou seja, a célula não perde água e ela não entra água lá dentro, tá? Aí, tecidos de sustentação. Eu tenho colênquima e eu tenho esclerênquima, tá? Que são dois tipos de tecido que vão sustentar. Leonardo, mas você não falou que a maior parte do tecido morto auxilia no, na sustentação? Sim, mas a função primordial do xilema é tecido condutor. E a função primordial do suber é a função de proteção, né? Mas eles auxiliam na sustentação. Como tecidos diferenciados para o processo de sustentação, a gente tem o colênquima e o esclerênquima. O colênquima, ele está presente no pecíolo das folhas, tá? A parte anterior às folhas, que liga a folha ao caule, é chamada de pecíolo. E essa parte ali exige uma sustentação específica, que são as células de colênquima, tá? Que são esses tipos celulares aqui dessa representação. Além das folhas, eles estão presentes nas partes jovens do caule, tá? Nesse tecido, as células elas têm esse formato hexagonal aqui, quase que padrão, tá? E isso é para promover um maior encaixe, tá? Uma maior, como se fosse um quebra-cabeça se encaixando perfeitamente ali, para promover maior rigidez não, mas para promover maior sustentação ao tecido e evitar espaços intercelulares ali no meio, ok? E nesse caso aqui, estão vendo essas partezinhas brancas? Isso são depósitos de celulose na parede celular, que garante tanta sustentação
né? Mas a planta ela poderia depositar lignina, por exemplo, para garantir sustentação. Só que como se trata de tecidos de partes jovens do caule ou da planta, da folha, aliás, ela precisa que seja flexível e a lignina não confere flexibilidade. A lignina ela vai com ela não vai usar lignina, ela vai usar celulose para garantir que a parede celular da planta, da célula do colênquima, ela fique mais rígida. Celulose, Caio, é um carboidrato de reserva nas plantas, tá? A gente não tem celulose nos animais, tá? Inclusive, a gente não consegue degradar a celulose. A gente tem uma estrutura análoga, que é o glicogênio, que é o nosso carboidrato de reserva. Carboidratos, eles são biomoléculas, né? A gente tem algumas biomoléculas que são moléculas associadas aos processos biológicos. Tem carboidratos, que são os açúcares, a lactose, a glicose, a sacarose, a frutose, o glicogênio, o amido. Na verdade, tipo, carboidrato na planta, a planta absorve, tipo, carboidrato, é isso? Sim, aham. Caraca, velho. É incrível, E né? aí a gente. Oi? Incrível, né? E, não, claro, a planta ela produz, né, a, na verdade, ela não vai absorver a celulose, ela vai ela sintetizar a partir das moléculas de glicose que ela produz na fotossíntese. Então, ela só vai unir ali as partezinhas para formar a celulose, que a celulose são várias moléculas de açúcar, de glicose, sucessivamente, tá? Aí, além dos carboidratos, a gente tem as proteínas, a gente tem os lipídios e os ácidos nucleicos, ok? Aí, o esclerênquima, galera, ele já é um tecido que ele tem um depósito de lignina, que é aquela substância que eu falei para vocês, que é uma substância que confere rigidez. Ele tem esses dois tipos celulares, as fibras e os esclereídeos, tá? E as fibras, elas são finas, né? Como o nome já diz, fibra, confere esse nome de uma fibra, uma estrutura grande. E os esclereídeos, eles têm essa função, essa forma mais irregular, tá? E normalmente eles estão próximos aos vasos condutores, tá? Esclereídeos, eles estão presentes nas sementes do abacate, nas sementes do pêssego, por exemplo, e auxiliam no processo de germinação do embrião, ok? Mas, no tronco, né, as fibras de esclerênquima presentes no tronco, elas estão associadas ao processo de sustentação. Tecidos de preenchimento, né, que aí entra o parênquima, que o parênquima, ele tem vários tipos de parênquima, tá, galera? Ele é um tecido que, embora a maior parte das coisas chamem parênquima, ele vai ter parênquima clorofiliano, parênquima de armazenamento, deixa eu ver, como é que é? Tem os nomes específicos, aerênquima, eu esqueci o nome da água. Não lembro, mas tem um que armazena água, tem um que armazena amido, tem várias células que elas armazenam específicos tipos de substâncias, né? Então a gente tem esses três divisões dentro do parênquima. Tem os parênquimas que realizam fotossíntese, parênquimas que realizam armazenamento de variadas substâncias e parênquimas que realizam apenas a função de preenchimento, tá? O que é o parênquima que realiza a fotossíntese? O parênquima, ele é chamado de parênquima clorofiliano palissádico, tá? Ou parênquima clorofiliano lacunoso, ok? Aqui a gente tem o palissádico, que ele tem as células, elas são nesses formatos alongados, e elas têm muito cloroplastos, olha isso. Olha, todos esses pontinhos verdes mais escuros, eles são cloroplastos, tá? E normalmente eles estão bem próximos à epiderme superior da planta. E eu tenho ainda o parênquima clorofiliano lacunoso, porque ele não tem
essa conformação aqui, ó, alongada, ele tem essa conformação esférica e tem espaços onde ficam os gases gases, né? Oxigênio e CO2 para fazer as trocas gasosas, água em estado gasoso, e ele tem uma quantidade menor de cloroplastos se comparados com as células do parênquima clorofiliano palissádico. Parênquima, porque é uma célula de parênquima, clorofiliano, porque é pigmentado e tem cloroplasto, palissádico, porque ele é fechadinho, ele tem células alongadas uma ao lado do outro, assim, tá? Com o mínimo possível de espaço intercelular, ok? Parênquima, clorofiliano, lacunoso, porque ele tem lacunas entre as células, ok? Para que essas lacunas? Porque ali contém água em estado gasoso, CO2 e O2, ok? Vai variar a quantidade desse gás, o período do dia, que gás que é, dependendo da troca gasosa que a planta está fazendo, ok? Os armazenamentos, normalmente, eles vão levar nomes específicos, tá? Como, por exemplo, esse aqui, a herênquima, que é uma célula que armazena ar. Vos pergunto, me citem um exemplo de uma planta que armazena é, ar nas células, que ela precise armazenar ar nas células. Difícil, hein? Ó, tem uma planta muito bonita na Amazônia. Vixe, sei não. No caso, para que seria esse armazenamento de ar? Nas plantas que vivem na água. Para que você acha, Caio? Plantas que precisam boiar. Ah, para poder flutuar, né? Exatamente. Tem as plantas que elas vivem na água, né? A Vitória Régia, como a Kathleen mencionou, elas vivem na água, embora elas tenham raízes, algumas, que vão até. A Vitória Régia ela tem que vai até o fundo. Mas tem plantas que elas são flutuantes, as raízes dela ficam na água, né? Só que para ela ficar na água, ela precisa de ter células que armazenam ar para boiar. Há plantas que armazenam água nos parênquimas. Ai, como é que é? Parênquima. Ai, não lembro o nome. Parênquima aquífero. Deixa eu ver se eu não coloquei aqui. Ah, tem aqui. Parênquima aquífero, por exemplo. Parênquima aquífero tem as plantas suculentas, por exemplo, os cactos, elas armazenam água, né? Porque elas vivem em ambiente muito árido, normalmente árido. E tem as plantas que armazenam amido, né? No parênquima, né? Que são parênquimas amilíferos. E aí eles armazenam para reserva energética. E tem o parênquima propriamente de apenas preenchimento, né? Para não ter vãos na planta, né? Então a gente tem ali a medula, que é no centro, e o córtex, e os feixes vasculares que ficam circundando os tecidos vascularizados, né? E eles são só mesmo para preencher, não fazem mais nada além disso. Não pode ter um espaço vazio, então eles vão preencher esse vão. Porque imagina, ó, olha essa imagem, Caio. Aqui está a casca da árvore, aqui está o vaso condutor. Aqui vai ter um outro tecido, né, que vai estar associado ao crescimento em espessura, e entre esses tecidos, você acha que vai ficar vazio? Não, né? Tem que ter, tá Nesses tudo. lugares onde os tecidos não vão, os tecidos da epiderme, os tecidos vascularizados, eles não se multiplicam e ocupam esse espaço, quem ocupa é o parênquima, tá? O parênquima de preenchimento. Assim como o tecido conjuntivo realiza essa função na gente, tá? Lacunoso também. O clorofiliano lacunoso, Kathleen, você diz? De certa forma, todo o tecido do parênquima, ele vai realizar a função de preenchimento, mas no caso do parênquima clorofiliano
lacunoso, ele vai ter os espaços entre eles para tanto fazer fotossíntese, as células que contêm o cloroplasto, e os espaços para ter a saída e entrada de oxigênio, CO2 e saída de água, né? Talvez o que faz preenchimento, né? Tanto sustentação como não sustentação não, seria o palissádico, né? Mas sendo parênquima, ele já vai realizar a função de preenchimento, né? Mas aí tem algumas especificações, como o armazenamento e a fotossíntese, né? E a gente chega nos tecidos de condução, né? Que são os tecidos que vocês precisam ter tatuado na testa, quando falar de tecidos vegetais. Que é o xilema e o floema, tá? Tem um macetezinho pra vocês lembrar da posição deles, mas eu não sei se cobra posição no vestibular. Nunca cobrou nos que eu fiz. Floema fora, xilema dentro, tá? Porque floema começa com F, fora também começa com F, tá? Então, se vocês quiserem lembrar, é isso. Ó, o floema aqui, ó, e o xilema mais interno aqui. O xilema, ele tem, ó, vamos falar primeiro do xilema. Ele tem dois tipos específicos de células. Os traqueídeos, tá, que são essas células aqui grandes, parecidas com as fibras, que a gente viu ali no esclerênquima. E eles têm todas esses poros. Respondam-me, para que ele vai ter uma célula cheia de poro, galera? Não sei. Ele é um tecido de condução. Se ele fosse totalmente fechado, ele ia conseguir distribuir alguma coisa? Mas ele conduz o que em si, assim? Ele conduz água, né? O xilema, ele sobe, né? Então ele conduz o que a raiz absorve: sais minerais, né? Água e alguns outros nutrientes que a planta não consegue sintetizar. O floema, ele leva tudo isso, mas também ele leva os produtos que são feitos pela fotossíntese, no caso, a glicose. Espera aí que eu olhei uma mensagem e perdi o fio da meada. Tem a questão do xilema seiva bruta e o floema seiva elaborada. Muitos professores não gostam desse tipo de nomenclatura, mas a gente pode entender como seiva bruta, água e sais minerais, e a seiva elaborada, água e os produtos da fotossíntese, que é a glicose, tá? Então é isso que ele vai conduzir na planta, ok? Assim como as nossas células do tecido circulatório, né, do tecido circulatório, não, do sistema circulatório, as veias e as artérias, elas vão levar o sangue para o nosso corpo inteiro. Mas o que de acho tem no sangue? Tem nutriente, tem oxigênio, tem CO2 para sair do corpo, tem toxina para sair do corpo, tem tudo lá. A vascularização do nosso corpo é através do sistema circulatório, das veias e das artérias. Nas plantas, isso é feito pelo xilema e pelo floema, ok? E daí ele distribui essa seiva para as folhas, para as flores, é isso? Isso mesmo, para os frutos, quando é plantas com frutos, para a raiz, leva da raiz, volta para a raiz, ele nutre toda a planta, tá? Com água, com sais minerais, porque as células, elas precisam realizar metabolismo. Para realizar metabolismo, elas precisam de água, de oxigênio e de alguns outros tipos de nutrientes, para fazer proteína, para sintetizar proteína, para sintetizar qualquer substância, ok? Acho que sim. Isso. Digamos, tenta não reproduzir mais o seiva bruta, Felipe. Fala água e sais minerais. Ele só não vai carregar o que vem da fotossíntese, que isso é função do floema. Por isso que ele é mais periférico, porque ele vai pegar das folhas. O xilema não. O xilema ele só vai levar e ele vai distribuir água e a planta vai receber através de difusão, né? As células aqui. O floema, como ele recebe o que vem da fotossíntese, ele tem que estar mais periférico ao tronco,
E lembrem-se que esse periférico aqui, ó, não é só no tronco central, é em todos os caules que levam as folhas, ok? Então, floema, produtos que vêm da fotossíntese, xilema, água e sais minerais, tá? E aí nós temos esses traqueídeos, que têm poros, né? E a gente tem os elementos de vaso lenhoso, que são outro tipo celular, né? Que eles têm mais orifícios aqui, que são pontuações, né? E eles têm perfurações maiores, que dá para esses aqui, por exemplo, não têm perfurações, né, nas extremidades. Esses aqui têm, que eles conseguem distribuir mais fácil a água e os sais minerais ali, ok? Aí o xilema, como a gente já viu que ele é um tecido morto, ele tem as células que elas só possuem as paredes celulares, tá? Elas não possuem organelas, nem núcleos, nem nada. Elas só possuem as paredes celulares que têm celulose e tem lignina. Por isso que ele é chamado de tecido morto, ok? Como que ocorre a formação do xilema, então? Através de um tecido meristemático, tá? Só assim surge depois de um tempo, quando a planta atingiu maturidade, o tecido, ela vai depositar lignina no tecido para ele ficar rígido, ok? Aí a gente entra o floema, que o floema, ele tem dois tipos celulares que é bem parecidos com o xilema, que é os elementos tubo crivado, por quê? Porque ele é crivado de pontinhos, tá? E são células vivas, tá? Elas têm núcleo, elas têm organelas, elas fazem respiração celular, elas fazem tudo. Mentira, elas não têm núcleo, tá? E elas têm alguns tipos de organelas celulares que realizam o processo de respiração celular, tá? Eu esqueci de colocar outro tipo de celular das elementos de vaso e não é traqueídeo. Não lembro o nome da outra. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui, ó. Elemento de tubo crivado, que é uma célula parecida com os traqueídeos no xilema. E a gente tem essas outras partezinhas aqui, ó, que são menores a uma representação. E elas têm esses pontinhos, diferentes desses espaços maiores aqui, ó, no xilema, tá? E aí aqui um esquema representando o que eu falei antes, galera, que o xilema, ele só leva, né, tudo que vem da raiz, água e sais minerais, por isso a seta em vermelho para cima, ó, para as folhas, e ele só vai. E o floema, né, ele leva os produtos da fotossíntese aqui, ó. Ele saiu da folha aqui que produziu fotossíntese e subiu. Essa folha desce, vai subindo e assim sucessivamente, tá? Os produtos, eles são distribuídos para as demais partes do corpo. Olhem só, os traqueídeos, olha como eles são aqui, ó, a disposição deles no xilema. Eles são células muito alongadas, só com esses pequenos, não, essas orifícios aqui, né? Não é orifícios, esses poros aqui nas laterais. Os elementos de vasos liberianos aqui, que são os vasos liberianos ou crivados, eles são várias célulazinhas que eles têm já uma parede celular, eles não têm lignina, eles realizam um pouco de metabolismo celular e eles são crivadinhos para fazer a distribuição melhor dessas substâncias que vêm da fotossíntese, ok? Setinha para cima, xilema, em vermelho. Setinha que vem das plantas e vai para cima e para baixo, das folhas que vai para cima e para baixo, são do floema, ok? Aqui, ó. Isso é muito legal. Ó, aqui tá dobrado porque não é uma foto, não cabe colocar tudo isso junto, né? Então, ó, isso aqui é a coifa, que é a porção mais extrema da raiz. Vem ali o xilema, olha só, e ele vai até lá na folha, galera. E aqui, ó, o xilema, ele faz toda a distribuição da água e dos sais minerais, né? Então, ó, a água entra ali, ó, né? Passou por tudo o xilema,
foi distribuído para os demais partes do corpo e parte dessa água veio para cá e ela sai ali nos estômatos, tá? Saiu ali, entrou aqui. Sai uma molécula, entra uma molécula. Sai duas, entra duas. Não pode sair duas e entrar cinco, né? Não tem pressão suficiente para isso. É questão de hidráulica, física, ok? Ô, Léo, os estômatos, então, ele faz a função de tirar a água da planta? Isso, trocas gasosas, não só água, mas Todo tipo de nutriente também. não nutrientes. A planta não é só água e o oxigênio e CO2, tá? Ah, tá. São esses tipos que saem pelo estômago. A maior parte é água em estado gasoso, tá? Mas ou quando abre e sai água, automaticamente já faz trocas gasosas ali com o meio, tá? Júlia, os tubos de Malpighi, eles são dos insetos. Acho que a gente pode deixar lá para a aula dos insetos para não confundir, pode ser? Porque senão daí vai confundir, daí eu precisava introduzir algumas outras coisas relacionadas à respiração respiração e excreção dos insetos, e aí ficaria mais confuso, tá? Mas na próxima aula de biologia a gente já vai falar sobre esse assunto, ok? É, Aqui uma tabelinha de diferenciação entre xilema e floema. Função, ó, é uma tabela pronta, galera. Eu não fiz essa tabela, peguei da internet. Então, por isso o nome seiva bruta. Mas lembra, água e sais minerais. Floema, os compostos orgânicos lá da fotossíntese. O que é um composto orgânico? É a glicose, por exemplo, que é produzida lá no cloroplasto. Principais tipos, traqueídeos e elementos de vaso, que a gente falou, as células crivadas e os elementos de tubo crivado, que são aquelas célulazinhas que a gente viu ali no slide. Aí tem a questão de crescimento primário e crescimento secundário, que é só a origem do xilema e do floema. Que aí vai originar o crescimento primário, xilema primário e floema primário, que eles vão se originar de uma parte específica da planta, que é lá na raiz, tá? O procâmbio, e o crescimento secundário vai gerar o xilema secundário e o floema secundário, que ele é derivado do câmbio vascular, que é uma parte mais central da planta. Ok? Nessa parte aqui não precisa ficar se apegando ao que é esqueci, o que é primário, secundário, que dificilmente vai cair especificamente. Aí, o que é o primário, o que é o secundário? Basicamente, a função é a mesma, tá? Só não vai ser a mesma entre xilema e floema, mas primário e secundário só muda a origem. Aí, aqui uma microscopia para vocês, tá? Floema aqui, ó, mais interno, xilema aqui, ó, identificado como X, tá? Isso aqui grandão, tudo parênquima, galera. Célula da epiderme, olha aqui, ó, tá? Aqui célula, essa célula eu não sei o que é. Possivelmente seja célula de parênquima também ou célula de colênquima, tá? Mas especificamente eu não sei qual célula que é. Não, isso é real, Caio. É uma microscopia que se faz um corte muito bem, muito fino numa folha e você colore ela com tipos específicos de corantes, tá? Aí ele vai reagir com substâncias presentes na parede celular de cada tecido, tá? Mas a microscopia é muito, muito legal. E essa partezinha a gente deu uma finalizada, galera. Tá? A gente agora vai para a parte para a terceira parte, que é a parte de metabolismo. Vocês têm alguma dúvida quanto a tecidos? Estão sabendo tudo, né? Mas esse é o tema para outra aula. A gente vai ver certinho e aí vai sanar a sua dúvida, tá?
Ah, os anéis. Ah, você está querendo saber, mas os anéis de crescimento, você diz? Ah, não, eu confundi com os insetos. Por que você não falou que era esses anéis? É, na verdade, isso foi um experimento que teve um cara que fez, que inclusive o sobrenome dele era Malpig, e ele retirou uma parte da árvore, né? E onde tinha o que foi um anel, né? Ele cortou fora a árvore e ele não provou, não representou que, que, que representou que com o tempo a região que era acima do corte, no caso, ela ficava mais mais entumecida, tipo, não mais rígida, mais, eu não sei um sinônimo para isso, mas ela ficava sem muita, ai meu Deus, eu esqueci a palavra, sem, deixa eu lembrar a palavra, sem muita nutrição, né? É, e a parte de baixo, né? A parte de cima ela gerava uma intumescência quando ela gera tipo ela ficava mais gordinha, porque ocorria o acúmulo de substâncias ali. E isso foi o anel, né, que ele fez. E aí, basicamente, foi esse experimento. Eu não sei se isso cai no vestibular, porque é uma coisa muito específica. E vocês não façam isso porque vocês vão danificar a planta, mas se vocês fizerem mesmo um corte e retirar a parte do tecido, vocês vão ver que a cicatrização, na parte da cicatrização, ela vai formar essa intumescência, que é uma partezinha maior, porque ele não vai conseguir distribuir melhor a substância. Então, ele vai acumular ali, fazendo com que a planta ela dê como se fosse uma enxada, tá? O que acontece quando se faz uma poda? Cal. Tá. Ah, tá. Ele pediu o que acontece. Ok. E aí foi, mas foi isso, basicamente, tá? É só um experimento, e nesse experimento ele só provou a importância dos vasos condutores. Não em si a importância, mas o quão é a importância, tá? Mas não sei se precisa se atentar a isso, galera, tá? E teve um outro Malpig que descreveu o sistema dos insetos, né? E daí ele deu o nome. E aí a gente. É que você usou ali em cima os túbulos, eu acho que foi os túbulos. Foi túbulo, deixa eu ver. Ô, Léo, Foi túbulo. Aí eu me confundi, tá? E aí, galera, tem uma outra questão que são os anéis de crescimento das plantas. Que eles são, se você cortar, você vai ver você vai ver a planta desenhada, assim, vai ter vários anéis. Isso são anéis de crescimento, tá? Que a planta, como a gente viu que tem meristemas, né, axiais, ela vai crescendo para o lado. E como ela vai crescendo para o lado, ela vai fazendo tecidos, quando ela é nova, tecidos em cima de tecidos, e ela vai fazendo anéisinhos, porque ao longo vai existir vários tecidos que eles são lignados, e aí, ou suberizados. E aí ela vai fazendo esses anéis. Quanto mais velha uma planta, mais anéis ela tem, mais grossa ela é. Quanto menor uma planta, menos anéis ela tem, tá? Caio perguntou como que não, várias pessoas. Se você fizer um nomezinho numa árvore lá, riscar bem, ou arrancar uma parte da casca, você vai ver que depois de um tempo, ela vai cicatrizar e vai formar uma casca grossa, assim. Uma casca grossa não, uma região mais entumecida, mais gordinha. assim, eles falam que isso é bom pro desenvolvimento da planta, sabe? Tipo, aí agora tu falou, tipo, não faça porque danifica, né? Tipo, Não, calma, você.
Arrancar um anel da planta? Não, danificar ela para ela engordar, tipo, para ela tomar essa rigidez, assim. Ela dá uma inchada no caule, sabe? Entre aspas, Mas assim. então, é que ela só vai inchar numa. Ela não vai inchar todo o calo, ela vai inchar uma pequena parte. Então, eu não sei se isso é benéfico. A poda estimula crescimento, mas. Bom, não sei, né? Não sou da área. Mas eu posso pesquisar se realmente a retirada de parte da, do caule pode propiciar o crescimento dela. Isso é realizado quando você precisa extrair alguma substância da planta, como é o caso da seringueira. Eles fazem um pequeno corte, ou um corte longitudinal inteiro, né? Ou uma pequena parte para extrair a seringa, que é a matéria-prima para borracha. Mas não sei se cresce, né? A planta estimula o crescimento dela, tá? É o que acontece se você faz uma poda apical. A poda apical são as podas em cima dela, quando você corta, né, a copinha. Mas se você poda, ela tem uma lógica para ser podada, que você não pode cortar as gemas apicais, que gema apical é onde tem as células meristemáticas. Você cortou aquilo, a planta não vai mais crescer para cima, né? Então, a poda, ela é realizada para estimular o crescimento da planta, tá? Por que que estimula ou como que deve ser feito? Não sei, que eu não sou da área da botânica. Mas eu sei que você tem que cortar respeitando as gemas, né? Que são as gemas apicais. E tem as gemas axiais, que são as que responsáveis pelo crescimento em espessura, tá? E eu achando túbulos de Malpighi. Tá, enfim. Agora vamos para outra aula, então. O que não danifica, Luana? Não, mas a poda, você quer dizer? Depende da poda. Não sei se vocês já viram, algumas prefeituras, elas vão lá e cortam a planta total. Deixa sem nenhum galho, só deixa o troncão lá e uns cotoquinhos ali. Isso não é poda, tá? A planta, ela vai levar anos para se regenerar. E olhe lá se ela conseguir se regenerar, porque ela não vai fazer fotossíntese, né? Isso, exatamente. A poda, ela é uma poda que ela exige um conhecimento técnico em cima, né? Ela vai lá, é uma poda milimetricamente pensada, porque você não pode cortar as gemas apicais dos galhos, você não pode danificar o crescimento da planta. Essas podas que são feitas pelas prefeituras não são podas, elas são morte de plantas e eles deixam o tronco lá achando que vai adiantar alguma coisa, né? Beleza, eu vou compartilhar outra que já é 15 para as 10, que vai ser rapidão. Mentira. Mas enfim, terceira parte e finaleira da botânica. Galera, imagina eu ter que ministrar tudo isso em 1 hora e meia. Tudo que a gente trabalhou hoje. É puxado, né? Vocês viram a saia curta que me colocaram nesse cursinho. Mas enfim, a gente vai tentando roubar a aula dos outros aí. Já passamos por isso. Vocês têm dúvidas quanto à interpretação de cladrogramas, sinapomorfias, essas coisas arada toda? Na aula que vem sobre zoologia, a gente vai falar um pouquinho mais sobre classificação de seres vivos. Eu deveria ter falado hoje, mas eu vou deixar para a aula que vem, porque hoje tinha bastante conteúdo. E a gente vai falar mais sobre sinapomorfia, caracteres compartilhados, grupos monofiléticos, polifiléticos, parafiléticos. Tudo isso a gente vai falar, ok? Tá, eu vou explicar rapidamente, então. Cladograma gráfico de similaridade. O que está nessa ponta, ele é mais distante do que está nessa ponta. Esses dois aqui, eles são mais parecidos entre si. Se eu fosse colocar aqui é, um anfíbio, um réptil, uma ave, né? Na verdade, não daria para usar isso aqui. Mas vamos. Um anfíbio, né? Um sapo, uma. Deixa eu ver. Um jacaré. Cadê meu mouse? Um jacaré. Aí aqui, um ornitorrinco. E aqui um macaco. Tá? Vai ser mais fácil. Está me dizendo que
O sapo que está aqui, biologicamente, evolutivamente, ele é mais distante do macaco que está aqui. O macaco que está aqui, evolutivamente, ele é mais próximo do ornitorrinco que está aqui. E assim sucessivamente. O sapo, né, o grupo dos sapos, os anfíbios, ele está aqui mais tempo do que o grupo dos primatas aqui no fundo. É isso que o cladograma vai me responder. As sinapomorfias são as características que dois grupos ou mais compartilham entre si. Por exemplo, se eu estivesse falando, nesse exemplo que eu dei, de sapo, jacaré, ornitorrinco e macaco, aqui, né, essa sinapomorfia seria endoesqueleto ósseo, né? Aqui. Nesta daqui seria um ovo amniótico, né? Aqui. Desenvolvimento amniótico. Aqui seria glândulas mamárias. E aqui seria desenvolvimento placentário, tá? Seriam essas características que eu poderia colocar ali se eu estivesse falando neste exemplo que eu mencionei. O mesmo vai seguir para esse exemplo aqui, ó. Todos esses quatro grupos aqui apresentam embriões que são pluricelulares e plantas com dois sexos. Todos esses três, daqui ó, para cima, tem vasos condutores. Daqui para cima tem sementes e daqui para cima tem flores e frutos. Isso é um cladograma, isso é uma sinapomorfia, tá? A gente viu os tecidos, revestimento, crescimento, condução, sustentação, preenchimento, né? Tem vários tecidos que são vivos, né, que realizam metabolismo, e tem tecidos que eles não realizam metabolismo, que são tecidos que são depositados algumas substâncias que conferem rigidez para auxiliar na sustentação da planta, ok? E a gente chega na parte de metabolismo da planta. O principal, que é diferentão de tudo, é a fotossíntese, né? Que basicamente seis moléculas de gás carbônico mais 12 moléculas de água, tudo isso excitado pela energia solar, vão gerar para a planta uma molécula de glicose, 6 moléculas de água e 6 moléculas de oxigênio, tá? Isso aqui é a fórmula genérica da fotossíntese. Se eu quiser colocar 498 moléculas de CO2, mais, sei lá, 498, 800, 996 moléculas de água, e aí eu vou ter determinados tipos de molécula de tanto X de glicose, tanto X de água e tanto X de oxigênio, tá? Sim, a energia química necessária para isso, a energia química não, a fonte de energia necessária para isso é a energia solar, ok? Porque a energia solar, ela vai excitar as moléculas lá da clorofila, tá? E através da excitação dessas moléculas, ela vai conseguir gerar ATP, que é a adenosina trifosfato, que é o combustível para toda a célula, ok? Precisa gravar isso aqui, Leonardo? É legal, tá? Porque a fórmula genérica da fotossíntese é legal. Teve uma vez uma questão de química, que ele pedia para você balancear essa equação. Ele apagava o 6 aqui, apagava o 6 aqui e pedia para você balancear essa equação, ok? Tem plantas que crescem na luz ou sem luz, Caio? Na luz, tipo, não com energia solar, mas na luz. É porque a energia solar, tanto a energia solar quanto a energia por lâmpada fluorescente ou qualquer que seja, ela vai gerar uma quantidade de energia, né? E essa quantidade de energia, né, principalmente a energia UV, que normalmente é utilizada para produzir plantas né, em ambiente fechado, elas contêm um espectro de luz semelhante ao espectro de luz da energia solar. Então, por isso que elas conseguem fazer fotossíntese. Ah, mas se eu deixar uma planta em casa
e ela ficar só com a luz de casa, ela vai conseguir crescer? Ela vai conseguir crescer. Não da mesma forma que se ela tivesse disponibilidade de sol, porque a energia solar, né, ela é muito mais potente do que uma energia de uma lâmpada fluorescente, por exemplo, tá? Mas ela consegue. A energia solar é porque de forma natural não existe lâmpada na natureza, né? Então as plantas elas realizam fotossíntese através da absorção da energia solar, ok? Exatamente, ela vai ter uma deficiência na síntese de glicose e, consequentemente, em todos os processos metabólicos, tá? Lembrando, gravem isso aqui, ó. Se vocês quiserem gravar e ficar ouvindo igual uma música, a fórmula da fotossíntese, é legal, tá? Mas não é só isso, gente. Isso aqui é a coisa mais básica. Isso aqui a gente aprende lá na quarta série sobre a fotossíntese, ok? Isso aqui, que 6 moléculas de gás carbônico mais 2 moléculas de água geram um açúcar, 6 águas e 6 oxigênios. Isso aqui a gente aprende na quarta série. Hoje a gente vai ver o que, que muda, né? O que, que a gente precisa aprender para o vestibular. Associados à fotossíntese, a gente tem pigmentos vegetais, né? Os pigmentos vegetais, eles são importantíssimos porque pigmentos, eles absorvem luz, né? Então, determinados tipos de pigmento, eles absorvem determinados espectros de luz. Luz UV, luz ultravioleta, luz de raios né, infravermelhos, né? Então, vai depender do pigmento. E, dependendo do campo de absorção da onda de luz que esse pigmento absorve, ele vai representar uma cor, tá? Aí a gente tem a clorofila, que a coloração dela é verde, tem 4 tipos de clorofilas, tá? Não achem que só tem um. A clorofila A e B, elas estão presentes nas plantas. Clorofila C e D só em alguns tipos de algas. A gente tem, aí a clorofila, ela é o pigmento principal das plantas, da fotossíntese. Aí eu tenho pigmentos acessórios, que são carotenoides, né, que tem tanto laranja e amarelo, que estão presentes em algumas plantas e algas. Cenoura, por exemplo, tem um pigmento, um carotenoide. É, tem o beta-caroteno, que é um lipídio também que confere. Na verdade, ele é um lipídio, mas tem o pigmento fucoxantina, acho que é. Fucoxantina, que confere coloração roxa, né? Aí tem as ficobilinas, que são fico de azul, tá? E aí a gente tem a ficoeritrina, que dá coloração vermelha, e a ficocianina, que tem nas algas azuis, nas cianobactérias, tá? Lipídios, Caio, são outro tipo de moléculas orgânicas que eles são todos os tipos de gorduras que existem. Todos os lipídios, eles são insolúveis em água, tá? Ou seja, eles não se misturam com água. São substâncias apolares, tá? Lipídios, eles estão presentes muito no organismo biológico, na membrana plasmática. Os lipídios, eles são precursores de hormônios, né? Tem os esteroides, que são precursores de hormônios da progesterona, da testosterona, do estrogênio, que são hormônios sexuais, né? Então, os lipídios têm uma série de função aí, ok? Então, beleza. Os pigmentos eles estão associados, a gente vai falar sobre a clorofila A e B, tá? Que estão presentes nas plantas e em algumas outras algas, ok? Aí aqui, como eu disse para vocês, tem o tamanho da onda, o comprimento de onda aqui, ó, né? O determinado tipo de pigmento não expressar, mas ele vai se tornar visível algum tipo de cor. Clorofila A e clorofila B geram pigmentação verde, clorofila C e D também, né? Ficocianina, o comprimento de onda dela está mais perto do infravermelho, então ela expressa mais uma coloração. Oi. Léo, não deu para te escutar, acho que no começo dessa explicação deu uma travada. Ah, tá. Ok.
Beleza, obrigado. Então, ó, isso aqui representa o comprimento de onda, o comprimento de ondas, tá? Quer dizer o que que é? Aqui é o comprimento, então aqui é o ultravioleta, né? Não, ultravioleta. E aqui é o infravermelho, tá? Aqui, pigmentos, o campo de visão vermelho, e aqui campo de visão mais para o azul e roxo, ok? É, os pigmentos, eles vão absorver um determinado comprimento de onda. Clorofila, a absorção dela está entre 400 e 400 e, sei lá, 410, 415. Clorofila B está entre 420 e 430. E assim para todos os outros. E eles vão expressar a coloração de acordo com o comprimento de onda que eles absorvem, tá? As cores, além disso, elas estão associadas, né, os pigmentos, com as vitaminas, tá? Por exemplo, vitaminas B12 estão em alimentos que expressam a coloração branca, né? B1, coloração verde. B2, laranja, coloração, vitamina C, alimentos com coloração laranja. Vitamina A, alimentos com coloração vermelha. Vitamina B3 com coloração roxa e assim para as demais vitaminas, tá? Ah, quer dizer que se eu comer só vitamina roxa eu só vou ter B3? Não, né? Você vai ter vários tipos de outros nutrientes, mas, em geral, as vitaminas, né? Elas estão associadas ao pigmento e elas expressam a cor por conta do comprimento de onda que elas absorvem. Mas o que que isso é importante para mim? Por que que você saber isso? Isso não é física? Isso não é ótica? Sim, mas a gente precisa saber que a luz, ela interfere no processo de fotossíntese. E na fotossíntese eu tenho os pigmentos envolvidos. No caso das plantas, a clorofila A e a clorofila B, tá? Olha que lindo. O cloroplasto. O cloroplasto, galera, ele é uma organela celular, a gente já viu isso lá na aula passada. É uma organela membranosa, por quê? Porque ele tem essa membrana aqui em volta, e ele é a organela responsável pela fotossíntese. Tem acúmulo ai meu Deus, clorofila, né, que é o pigmento verde, e ele tem algumas especificações, né? Dentro do cloroplasto, a gente tem os tilacóides, que são como se fossem essas moedinhas, né? A gente tem as lamelas que ligam um tilacóide ao outro, e tudo isso junto é os grânulos, tá? Aí a gente tem ribossomos, que são organelas que sintetizam proteínas. A gente tem DNA. Opa! Como assim DNA numa organela dentro de uma célula? Porque lembra que lá, quando a gente falou de biologia celular, a gente falou que tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto, eles tinham DNA próprio, porque eles eram associados ao processo de endossimbiose. Isso é muito importante para vocês saberem, galera. Questão de vestibular, endossimbiose, tá? O que é endossimbiose? Sugerem que tanto o cloroplasto como a mitocôndria eram células procarióticas, né? Uma autotrófica e outra não, uma heterotrófica, e eles foram englobados por um outro ser que, ao invés de digerir esses organismos, eles começaram a se reproduzir juntos, fazendo uma simbiose, tá? E essa simbiose é o quê? É uma relação ecológica que ambos saem ganhando, tá? No caso, com o passar dos milhões de anos, a mitocôndria e o cloroplasto se tornaram organelas das células, não vivem mais sem, tá? Não são organismos específicos, eles são apenas organelas celulares hoje em dia, tá? Então, isso é muito importante vocês pesquisarem. Por isso que tanto o DNA quanto a mitocôndria possuem, tanto o cloroplasto quanto a mitocôndria possuem DNA próprio semelhante ao DNA bacteriano. Além disso, tem lipídios, aqui, ó, que o Caio perguntou o que que era, e os grãos de amido. Para que tem uma série de funções, tá? Beleza. Dentro do cloroplasto tem Travou de novo, Léo. Eu não consegui escutar o que você falou depois de lipídios. Tá. Os lipídios.
foi tranquilo. Eu só falei que eles têm várias funções, né? Eles podem ser de reservas energéticas, estão presentes na membrana para proteção, tem várias funções. E dentro de tudo isso, lá no tilacoide, o tilacoide é verde por quê, gente? Alguém me fala. Será que sou eu que estou travando? Porque a minha internet pode estar ruim, galera. Mas enfim, se eu travar, eu repito. Alguém fala para mim, por que que o tilacoide é moeda, ó? Tilacoide, grânulo, aí tem as pontezinhas que são as lamelas. Ah, e aqui dentro tem uma coisa que é o estroma, que é como se fosse o citoplasma, tá? Mas enfim, alguém responde por que que o tilacoide é verde? O cloroplasto em si ele é verde, mas ele é verde porque o tilacoide é verde. Cara, eu vou chutar baseado no que você tinha falado anteriormente, por conta da absorção da onda de luz, é isso? Isso. Mas quem que absorve a luz? Como assim, perdão? Que substância que vai absorver? O tilacoide em si ele não absorve a luz. Ele precisa de isso, a clorofila. A clorofila. Ele é verde porque tem clorofila. Tudo que é verde tem clorofila, a maior parte das coisas que é verde tem clorofila, tá? A gente não é verde porque não tem clorofila. Ah, mas tem outros tipos de organismos que têm alguma estrutura verde, mas daí não é a base de clorofila. Mas a clorofila, ela tem o pigmento verde, é a clorofila, tá? Só será verde se tiver clorofila? Seria isso? Tipo, Não, não, não só isso, mas ele é verde porque ele tem clorofila. E a clorofila, nesse caso, é o pigmento essencial para fotossíntese. ah, beleza. O Hulk tem o Hulk tem bastante clorofila, né? A Elfaba também tem clorofila. Ai, eu sou apaixonado pela Elfaba. Mas enfim, Felipe, você perguntou como é o nome do negócio? Que negócio? Responda aí no chat, enquanto eu vejo aqui. Então, beleza, ok? Passando, olha que lindo, meu Deus. Isso é um cloroplasto, tá? Ele tá abertinho nessa janelinha. E aqui tem o grânulo cheio dos tilacoides, das moedinhas de clorofila, tá? Aí, ó, é aqui no tilacoide que vai acontecer parte da fotossíntese, tá? Nossa, nem ele sabe o que ele queria saber. Mas enfim, vida que segue. Se você lembrar, a gente volta, tá? A fotossíntese, né? O ser humano adora complicar as coisas. E para tornar a nossa vida um pouquinho difícil, existe a fase clara e a fase escura na fotossíntese. A fase clara é a etapa fotoquímica. O que é a etapa fotoquímica? É a etapa que é dependente da luz solar. Leonardo quer dizer que ela não vai ocorrer sem luz solar? Não, ela não vai ocorrer sem luz, tá? A luz solar, como eu disse, ela é uma luz mais potente e natural, né? Mas ela vai acontecer dentro de casa. Uma menor proporção? Sim, uma menor proporção. Mas a clorofila, ela ainda vai ser excitada com a presença da luz. é, Eu estou na etapas da fotossíntese, Enzo. Ah, eu acho que era isso mesmo, Aline. Acho que era endossimbiose. Mas enfim, a etapa, a fase clara, ó, como o nome diz, clara. Opa, claro, então eu enxergo. Se eu enxergo, tem luz. Beleza. Fase escura, eu normalmente não enxergo. Se eu não enxergo, não vai ter luz. Vai acontecer sem a necessidade da luz, tá? A fase clara, fotoquímica, fase luz é a fase química. Na etapa clara, a gente vai ter só as clorofilas que estão ali no tilacoide, elas vão perder elétrons. E essa perca de elétrons, ela vai produzir ATP. Eu vou escrever no chat. Me... Eu escrevi no chat o nome do ATP, galera, adenosina trifosfato. O que, que é isso? É uma adenosina ligada com 3 moléculas de fosfato, tá? Isso é o combustível para a célula. É como um carro. O carro ele não vai andar
sem combustível, nem que tu faça reza braba, a não ser que tu deixe ele numa pirambeira e ele vai sozinho, mas também só Jesus para frear. Mas a célula não vai ter pirambeira, ela não vai funcionar sem na banguela, que nem diz o pessoal que dirige, né? Ela precisa do ATP. Precisa do ATP para produzir, para sintetizar proteína, para fazer transporte, alguns transportes celulares, para fazer divisão celular, para fazer várias coisas precisa de ATP, tá? Então, o ATP que é usado aqui, ó, no ciclo de Calvin, né, na fase química, que é onde o açúcar é produzido mesmo, ele vem ali dessa primeira fase. Então, o Sol, galera, a função dele é excitar as moléculas de clorofila para que elas percam elétrons e esses elétrons auxiliem no processo de síntese de ATP. É isso. Aí lá na etapa escura, né, na fase escura, na etapa química, que é o ciclo de Calvin, vai ocorrer a síntese da glicose em si, ok? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não, beleza. Ui, olha só, né? Mais um esqueminha. Na fase clara da fotossíntese, a fase fotoquímica, vai entrar luz, vai entrar água, vai sair fotossíntese. Vai entrar ADP mais fósforo, que é o que é isso, gente? ADP é adenosina difosfato. Se o adenosina trifosfato é uma adenina com 3 fosfato, o adenosina difosfato é uma adenina com 2 fosfato. Olha que interessante. Ela vai entrar uma adenosina difosfato mais um fosfato e ela vai sair desse processo um ATP, que é adenosina trifosfato. Ok? Peraí. E vai entrar um NAD pH, que é uma substância que ela faz. Ela está associada no processo de síntese da glicose e da oxidação da glicose também. Ela vai entrar o NADP e vai sair o NADPH2, que olha só, esse H2 da água, ele vai vir para cá. E essa molécula, ela vai, daí fechou aqui, ela vai lá para a fase escura. E o O que está aqui, ó, ele vai juntar com outro O e vai sair um oxigênio dessa fase. Por isso que a planta absorve CO2 e libera oxigênio. Só que ela libera oxigênio na primeira fase dela, tá? Na fase clara da fotossíntese. Então, ela libera O2 e depois ela absorve CO2 para poder adicionar esse C aqui, ó, que é o carbono, no esqueletinho aqui para formar a glicose, tá? Complexo. Nessa fase clara e nessa fase escura. Essa fase clara seria, tipo, eu não sei se tem muito a ver, mas seria dia e essa fase escura seria a noite, é isso ou não? Geralmente ocorre assim, né? Na verdade, ele ocorre sempre, né? Enquanto está ocorrendo a fase clara, está ocorrendo a fase escura. Enquanto está ocorrendo a fase escura, está ocorrendo a fase clara. Só que a intensidade de ocorrência da fase clara à noite, ela é menor, tá? Lembra? Eu não sei se a minha avó, por exemplo, ela falava assim, né? A minha avó, várias pessoas falavam, vocês não podem ter planta em casa, dentro de casa, porque à noite ela absorve oxigênio, ela puxa oxigênio. E você pode morrer asfixiado. Por quê? Porque à noite a planta ela libera menos oxigênio do que ela absorve. Ela, na verdade, ela faz o processo inverso, tá? Ela absorve CO2 e ela libera CO2 também, tá? Ela não, pela ausência da fotossíntese, tá? O processo de respiração celular dá uma alteradinha. Aí tem a questão do, ai, como é que é o nome? Deixa eu só passar o slide na frente. Ponto de compensação. O ponto de compensação é quando a planta ela não usa, ela faz a troca gasosa, quando a troca gasosa ela acaba, ai meu pai do céu.
ela acaba sendo suficiente para ela produzir, tá? Porque a planta, já confundi tudo, deixa eu explicar. A planta, ela é um ser aeróbico, tá? Então ela absorve oxigênio para realizar o processo de respiração celular. Só que também ela absorve o O2, o CO2, para fazer a fotossíntese. Conforme está de dia, ela vai liberando O2 através da fase clara, tá? Ela está liberando O2. Só que esse O2 que ela libera aqui, ó, durante o dia, ela mesmo usa para respirar, né? Saiu daqui, entrou, respirou. Saiu daqui, entrou, respirou. Esse CO2 que entra aqui, ó, é o mesmo que sai do processo de respiração dela. Então, isso que a gente chama de ponto de compensação. A troca gasosa com o meio aqui, ó, num ponto de compensação onde tem uma luz muito boa, é quase que zero. Ela não troca gases com o meio. É tudo ok. Ela produz, ela absorve tudo que ela acaba produzindo. Quando tem muita energia luminosa, né, mas muita mesmo, vai sair bem mais O2 do que entra na planta, mas sai muito. Quando tem pouca energia luminosa, sai muito menos O2 do que ela precisa. Então, ela acaba absorvendo muito O2 do ambiente. E é nesse sentido que as vós falavam que não pode ter planta dentro de casa, porque à noite ela absorve O2, mas não que só à noite ela absorve oxigênio. Ela faz isso o dia inteiro. Só que a diferença é que à noite ela produz menos oxigênio do que ela precisa. Então, ela precisa puxar do meio que ela vive, tá? A planta ela não é capitalista, ela produz e libera ali geral durante o dia. À noite ela só produz o que ela precisa. E na etapa fotoquímica entra o ATP, né, que ele vai ser o combustível para fazer o ciclo de Calvin, né? O NADPH2, que ele vai auxiliar no processo aqui. Entra CO2, ribulose, que é um tipo de enzima, tá? E glicose, sai glicose, que é o produto final da fotossíntese, por isso que a planta faz fotossíntese, e água, tá? Esse processo é um pouco mais complexo do que. Pera. Do que ele está escrito aqui, tá? Eles têm várias fases aqui, deixa eu só ver que hora que é, se dá para entrar. Dá para entrar. E ele vai, ó, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso aqui ainda, tá? Mas vai ser rápido. Então, a gente vai começar na fase fotoquímica e vai para a fase escura, ok? A fotoquímica, a fase fotoquímica, etapa, aliás, ela vai ter de dois tipos. Ela pode seguir dois caminhos, tá? O primeiro, fotofosforilação, tá? Fotofosforilação é por causa da luz, ok? E foto aqui, fosforilação, assim como. Não sei. É, não lembro uma analogia. Mas fotofosforilação cíclica, porque vai ocorrer através da energia luminosa. Cíclica, porque ela forma um ciclo. Veja bem, ó, a luz aqui, ó, ela incide na planta, ela vai penetrar no cloroplasto, no tilacoide, lá na clorofila. E ela vai excitar essa molécula de clorofila, que no caso aqui, ó, da fosforilação cíclica, ela vai acontecer nisso aqui, ó, deixa eu passar. Isso aqui, galera, é o que tem no tilacoide, ó. O tilacoide é o que tem dentro, né? Aqui é o tilacoide. Essa é a membrana do tilacoide. E aqui, ó, é o estroma do cloroplasto. É como se fosse o citoplasma do cloroplasto. Dentro do tilacoide, fora do tilacoide, tá? Eu preciso que vocês falem que vocês entenderam isso. Nossa, eu nem mandei a chamada. Escreve aí para mim se vocês entenderam que o processo ocorre na membrana do tilacoide. Ó, a chamada tá no chat. Aí, beleza, galera. Então, ó, ali na membrana,
vai existir proteínas, tudo isso aqui são proteínas, isso aqui é uma ATP sintase, que é uma enzima que ela sintetiza moléculas de ATP. Isso aqui é o fotossistema 1, é onde vai ter a clorofila A. Isso aqui é o fotossistema 2, onde vai ter a clorofila B. Isso aqui é um citocromo, tá? Que é é como se fosse não uma turbinazinha, mas é onde vai entrar os elétrons e ele é um tipo de receptor de elétrons. Ele vai receber os elétrons e quando os elétrons passar por aqui, vai gerar energia, tá? Eu estou pensando numa peça de carro, alguma coisa que... Tá, ó, imagine que isso aqui é a turbina de uma hidrelétrica. Isso aqui, ó, são os elétrons que vêm, eu já vou explicar de onde eles vêm, e quando eles passam por aqui, ó, eles geram uma energia, tá? E essa energia ela vai ser utilizada para produzir ATP. É isso que acontece, ok? Agora que eu já situei para vocês onde ocorre, eu vou explicar. Clorofila A, ela foi excitada pela luz, isso vai ocorrer no fotoperíodo 1, tá? Aí a clorofila A, quando ela for excitada, vão ter dois elétrons que eles vão sair, eles vão passear. Esses dois elétrons que saem, eles vão ser recebidos por um aceptor de elétrons, que no caso é o citocromo aqui. Não, no caso aqui é um outro tipo de aceptor, é ferre... Deixa eu ver, eu coloquei no outro aqui. Deixa eu só olhar aqui. Deixa eu ver. Não, eu não coloquei o nome do receptor. Deixa eu ver, pera, deixa eu só procurar o nome. Ferredoxina, tá? É um tipo, aqui vai ser o plasmoquinona, outras... Esses nomes vocês não precisam gravar. Mas é um aceptor de elétrons. O que que é isso? É uma molécula que ela tem um espacinho, né? Um espacinho na camada de valência dela que ela pode adotar esses elétrons temporariamente, tá? Isso é um aceptor de elétrons. Aí depois ela vai liberar esses elétrons que vai passar pelo citocromo, que é aquela outra proteína que a gente viu aqui, ó, tá? Ela saiu daqui, ó, do fotossistema 1 e ela veio aqui pro citocromo, né? Ela foi recebida por um aceptor de elétrons e ela foi lá para o citocromo. Quando ela passa pela turbinazinha que é o citocromo, ela gera uma energia. Essa energia que é utilizada, essa energia que é gerada é utilizada para juntar o ADP, né? Que lembra que entrou o ADP, olha aqui, ó, entra ADP mais fosfato, sai ATP. Como que junta isso aqui, ó? Através da energia desse elétron aqui, ó, que passou lá pelo citocromo. Depois que ele passou para o citocromo, ele volta lá para o mesmo lugar de onde ele saiu. Por isso, cíclico, porque é um ciclo. Pensem que, se fosse numa usina, a água ia sair daqui, ó, do reservatório, ela ia passar lá pelo cano, ia passar aqui pela turbina, gerar energia para fazer a energia elétrica, e só que ela, ao invés dela descer o rio, ela ia voltar lá para o reservatório. É mais ou menos essa analogia que a gente consegue fazer aqui, tá? Isso é uma das etapas, que é a fotofosforilação cíclica. Mas pode acontecer a fotofosforilação acíclica, que é quando não segue esse ciclozinho. E vai envolver tanto a clorofila A quanto a clorofila B. Beleza, vamos por partes, tá? Clorofila A, luz, vai excitar tanto o fotossistema 2 quanto o fotossistema 1, clorofila A no fotossistema 1, clorofila B no fotossistema 2, tá? A luz vai excitar, os elétrons que estavam na clorofila B, vai sair um par de elétrons, assim como saiu lá na primeira, e quando ele sai, ele já vai gerar a energia e vai produzir uma molécula de ATP, beleza? Fez um ATP. Aí esses elétrons, ao invés deles voltarem para a clorofila A, eles vão ser recebidos por um aceptor de elétrons,
né, que é uma molécula que ela consegue receber esses elétrons, né, hospedar eles ali, e aí vai ocorrer uma coisa aqui, ó, esses elétrons que eles foram recebidos por esse receptor, eles vão ser utilizados para fazer aquilo que eu mostrei para vocês antes, que é transformar o NADP em NADPH2, que é uma outra molécula que vai ser utilizada no foto, no, na fase escura da fotossíntese, tá? Então, através daqui, ó, ele vai juntar o 2H+, né? Aqui, ó. Da onde que veio esse 2H+? Esse 2H+, galera, ele veio da fotólise da água. O que que é a fotólise da água? É a quebra da água através da energia luminosa. Então, entra o H2O, a planta quebra, né? A luz quebra, sai 2 elétrons, né? Mais 2 íons de hidrogênio aqui, ó, 2H+, e mais meio O2, tá? O que que é meio O2? É um oxigênio inorgânico, é um Ozinho ali, só oxigênio, tá? Vai gerar isso. E o H+, né? Esses 2H+ aqui, ó, né? Esses produtos, eles vão ser utilizados. Pera. Eu sei que é complicado, gente. Eu queria facilitar, mas é bem complicadinho. Esses 2H+ aqui, ó, que veio daqui, ó. Eu vou explicar para onde vai tudo isso aqui, ó. Esses 2H+ aqui, ó, que saiu da água, eles vão ser adicionados aqui, ó. Repare que é a mesma molécula, só que a diferença é que ela tem um H2 aqui no final. Olha só, nada se perde, tá? Nada se perde. Aí, beleza, mas sobrou 2 elétrons e meio oxigênio. Esse elétron aqui, ó, esse O2 aqui, ó, o, vai ser juntado para formar uma molécula de O2, tá? Porque a água ela vai ser quebrada o dia inteiro. Então sempre vai gerar ali, ó, aí uma molécula de oxigênio inorgânico vai juntar com outra formando O2. E esse O2 vai ser liberado na forma gasosa, tá? Então o O2 que é liberado na planta no processo de fotossíntese, ele é da fotólise da água, tá? Aí beleza. Daqui foi o oxigênio, os 2H+ foi aqui para cima e esse meio oxigênio ele vai se juntar com outro meio oxigênio para formar um O2 e ser liberado na forma gasosa. Sobrou esses 2 elétrons, tá? Esses 2 elétrons eles vão ficar aqui porque na clorofila B, galera, a clorofila B ela também perde 2 elétrons. Esses 2 elétrons eles vão passar por um citocromo. O citocromo vai gerar energia, né? E essa energia vai ser usada para produzir 2 ADP, 1 ATP, tá? Da mesma forma que foi ali. Então ele produziu os elétrons que estavam aqui na clorofila B, eles vão passar a ocupar o espaço vazio aqui da clorofila A, tá? Aí a clorofila A ficou estável, beleza. Só que a clorofila B não ficou estável. Para ela ficar estável, vai precisar vir 2 elétrons. Da onde que vem esses 2 elétrons? São esses 2 aqui que vêm aqui da fotólise da água, tá? Aí fechou aqui e encerrou o processo, não de forma cíclica, tá? Mas de forma acíclica. O que que gerou aqui? O que que é importante nessa cíclica? Na cíclica, saiu o NADPH2, que vai ser utilizado lá na fase escura, e saiu 2 moléculas de ATP aqui. E, além disso, saiu oxigênio pela fotólise da água, tá? Essa é a parte importante que é gerada através do foto... Só um pouquinho que minha gata tá comendo meu fone. Sai daí. Voltei. Isso é o que acontece na fase escura da fotossíntese, que é isso aqui, ó, tá? Vai ter aqui o fotossistema 2, o fotossistema 1, o citocromo, o que tá aqui, ó, vai sair daqui, ele vai gerar energia que vai ser utilizado para juntar o NADPH com os íons de hidrogênio, formando o NADPH2 aqui. As energias
de algumas, ó, algumas energias vão ser utilizadas para produzir o ATP aqui, ó, e assim naquele processo. Só que tudo aquilo vai ser feito aqui, ó, na membrana do tilacoide, tá? Dúvidas da fase clara? Dúvidas, muitas dúvidas, né? Mas enfim, galera, isso vocês podem me ligar, marcar um dia no domingo à tarde, de madrugada, eu explico para vocês sem problema nenhum, até se vocês tiverem mais tempo para a gente desmembrar essas questões de fisiologia, tanto a fotossíntese, ciclo de Calvin, ciclo de Krebs, que pode cair. Se vocês quiserem, isso é muito extenso, então não dá para eu ficar trabalhando aqui na aula. Mas se vocês quiserem, a gente pode marcar uma hora, a parte da aula, para a gente falar só sobre isso. Porque quem vai fazer prova para cursos das áreas de biológicas, medicina, medicina veterinária, precisa estar ali, ó, na ponta da língua, Calvin, Krebs, fotofosforilação, tudo isso precisa estar na ponta da língua, tá? Glicólise, deixa eu ver, ciclo da ureia, ciclo do nitrogênio, precisa estar ali, ó, tá? Então, beleza. E aí a gente entra na terceira fase, que é a fase do ciclo de Calvin, que é a etapa química, a fase escura da fotossíntese, que é onde ocorre, de fato, a síntese da glicose. Então, beleza. O ciclo de Calvin, de forma bem geral, ele é dividido em três, digamos que três fases. A primeira fase de fixação, onde vai ocorrer a fixação do CO2 numa molécula de ribulose. Tem os nomes específicos, galera. Só que ribulose, ele é uma pentose, tá? Ele é um carboidrato também. Só que ele não é glicose. E aí ele vai ocorrer a fixação, ou seja, ele vai pegar esses três e vai juntar com essa ribulose. E aí isso daqui, ó, né, vai ser 3CO2 mais 3 ribulose 1,5-bifosfato, que é o nome dessa substância, e vai, através de energia, claro, vai gerar 3-fosfoglicerato, tá? Na verdade, 6 moléculas, olha aqui, ó, de 3-fosfoglicerato. Precisa gravar? Quem for fazer curso da área de biológicas, precisa dar uma olhada melhor. Meu Deus. Ah, tá. Saiu tudo. Quem não for fazer curso da área biológicas, precisa dar uma atenção um pouco menos, não tão específica, mas pode cair no vestibular, nas provas objetivas, sim, tá? Quem é que faz isso aqui? Quem é que auxilia nesse processo de juntar isso aqui, de fixar o CO2 nessa parte? Uma enzima chamada rubisco, tá? Que é uma enzima que tem um nome mais. Deixa eu lembrar o nome rubisco. Ribulose. Não lembro o nome dela. Mas é um nome de uma enzima. Deixa eu pesquisar aqui. Mas não é tão importante, até porque eu estou perdendo tempo com isso. E daí, beleza, essa é a primeira parte de fixação. Vai fixar o CO2, né, o dióxido de carbono, no ribulose aqui, tá? Aí, olha assim, a fase de redução. O que vai acontecer a redução? Vai entrar o ATP e o NADPH, que foram produzidos lá na fotofosforilação, na fase clara da fotossíntese, né? Que vai transformar isso aqui, ó, em outras moléculas, né? Para transformar isso em isso, precisa de energia. Por isso que entra o ATP e o NADPH. E aí vai entrar 6 moléculas de ATP e vai nascer 6 moléculas de ADP e PI. Olhem que legal, galera. Aqui, ó, o ATP libera energia quando ele quebra, né? Quando ele libera um fósforo. Como se eu pegasse tipo um feixe de luz, né? Sei lá, um pauzinho aqui. E esse pauzinho ele fosse dividido em 3 gominhos. Se eu quebrasse um desses gomos, ele liberava uma energia muito grande. Aqueles iluminadores, sabe aqueles... Não é iluminadores, é sinalizadores. Quando rompe uma parte dele, ele libera uma energia, né? É como se fosse isso.
tá? Só que ele vai ser dividido em 3 partes. E aquela parte que eu quebrei, ela não vai ser jogada fora. Ela vai ser um fosfato que vai ser usada pelo ser vivo novamente, no caso aqui a planta. Então vai entrar 6 ATP, vão se quebrar, vão dar a energia necessária para reduzir essa molécula nesta aqui, e vai sair 6 ADP mais 6 fosfato. Lembra que ADP e fosfato é usado lá na fase clara da fotossíntese para fazer ATP, ok? Aí vai entrar os 6 NADPH 2 ou pH que foram produzidos lá na fase clara e vai sair NADP mais 6 íons de H+, que também vão ser utilizados lá na fase clara. Lembra que aquela frase chavona da biologia, nada, na química e biologia, na natureza nada se cria, tudo se transforma, isso é muito verdadeiro, tá? E nada se perde também, é tipo uma reciclagem zona ali, tá? Aí, beleza, essas moléculas aqui, elas vão continuar sendo reduzidas e vai ser reduzida ao intermediário, que é gliceraldeído 3-fosfato, que vai ser o nosso açúcar. Aí, olhem aqui, ó, tem 6 moléculas aqui, ó. Uma delas vai sair como açúcar, como a glicose. E 5 delas vão voltar na próxima fase, que é chamada de regeneração do receptor. O que é a regeneração do receptor? Isso aqui, ó, é o meu receptor de CO2, para que o ciclo ele é contínuo. Então, ele vai precisar ter essa mesma molécula ali, ó. Para regenerar isso aqui, ó, vai entrar 6 moléculas de ATP. 3, perdão. E esses 5 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, eles vão se regenerar através dessa energia química, gerando novamente 3 moléculas de ribulose 1,5-bifosfato. Por isso, regeneração. Leonardo, eu não vou fazer curso da área de biológicas e eu não quero gravar tudo isso. Ok. Então, você só precisa saber que ciclo de Calvin tem 3 fases. Fixação, que vai fixar o CO2 no receptor. Redução vai reduzir a molécula que é formada na parte de fixação em uma molécula e uma delas vai sair como açúcar. A terceira fase é a fase de regeneração do receptor, onde entra energia na redução e na regeneração, tá? Simples. Esse ciclo sempre vai ser assim, vai precisar de 12 moléculas de ATP para um ciclo completo, e através de 12 moléculas de ATP e 6 de NADPH vai ser uma glicose. Cada ciclo uma glicose, cada ciclo uma glicose e assim sucessivamente. Nossa, Leonara, mas isso parece que demora horas. Quanto tempo demora? Milésimos de segundo. Milésimos de segundo a planta está fazendo isso. Isso é muito rápido que acontece, tá? Então a planta consegue fazer isso muito tranquilamente, da mesma forma que a gente consegue respirar, ela consegue fazer esse processo. Pontos de compensação, ainda bem eu já comecei a falar, são os pontos onde a fase, a fotossíntese, ela acaba se equivalendo à respiração celular. Ó, aqui eu tenho esse gráfico. O de cima representa a intensidade da respiração, né? E o de baixo a intensidade luminosa. A respiração, ela segue essa linha rosa, e a fotossíntese, ela segue essa linha verde aqui, tá? Então, beleza, eu tenho 3 casos, olha só, 1, 2, 3. Ponto de compensação luminosa, e que é as trocas gasosas que ocorrem entre o ambiente e a planta. Então, beleza. Na situação A aqui, ó, né? Nessa situação aqui, ó, eu tenho uma luminosidade muito baixa, ó, tá? A luminosidade a luminosidade aqui, ó, quanto mais para cá, mais luminosidade. Então, aqui está muito baixa a luminosidade. Inconsequentemente, eu tenho a baixa intensidade da fotossíntese. Se eu tenho pouca luz, pouca fotossíntese. Beleza. Neste caso, a respiração, olha aqui, ó, ela é maior que a fotossíntese, né? Então, a planta, ela vai absorver mais CO2 do meio
e vai liberar mais O2 do meio do que ela libera na fotossíntese, tá? Então, neste caso, a fotossíntese ela é menor do que a respiração, tá? Ó, ela está recebendo o O2 do ambiente e liberando CO2 para o ambiente, ok? No B, eu tenho uma energia luminosa, ok. Ela é igual à intensidade da respiração, né? A planta, ela está liberando tanto de O2 que ela precisa para a respiração, né? Então, neste caso, a planta, ela não exerce trocas gasosas com o meio. Olha só, o O2 que sai da fotossíntese é usado na respiração. O CO2 que sai da respiração é usado na fotossíntese. E assim sucessivamente, tá? Na realidade 6, eu tenho a intensidade luminosa, que é aqui, ó, muito alta, bem maior do que a respiração. Então, a fotossíntese, ela predomina. Eu uso mais CO2 do ambiente, né, para realizar a fotossíntese, e eu libero mais O2 para o ambiente, né? E eu uso menos O2 porque eu estou liberando muito O2, né? Pergunto-lhes, ambientalmente falando, qual que é melhor, né? Se você for pensar no ecossistema, qual dessas três situações é melhor para o ecossistema, para os outros organismos que vivem? Nossa, perdi vários alunos. Alô? Estão vivos? Exatamente, na terceira situação, na letra C. Porque eu estou liberando mais O2, eu estou filtrando o ar melhor. Então, quanto maior a energia luminosa, mais a planta faz fotossíntese, mais ela libera O2, mais ela absorve CO2, mais ela acaba limpando o ar do dióxido de carbono, ok? Fatores que limitam o processo de fotossíntese, internos como a quantidade de pigmentos, as enzimas e os cofatores que estão associados ao processo da fotossíntese e a quantidade de cloroplasto que uma planta tem, né? A gente viu que a fotossíntese ocorre no cloroplasto. Então, se ela tem pouco cloroplasto, menor fotossíntese. Se ela tem muito, maior fotossíntese. Fatores externos do ambiente, quantidade de dióxido de carbono no ar. A planta precisa de CO2 no ar. Se não tiver CO2, a planta não consegue fazer fotossíntese. A temperatura também. A gente viu lá em biologia celular, que as enzimas, né? Elas têm um ponto ótimo para ação enzimática. E a temperatura ela pode desnaturar a enzima. Então, eu preciso de uma temperatura ok. Nem muito frio, nem muito frio, nem muito quente. Ok? Isso vai depender da espécie da planta. A intensidade luminosa, né? Quanto mais energia luminosa, mais fotossíntese. Quanto menos luz, menos fotossíntese. E eu acho que é isso. E a questão dos pigmentos que estão relacionados. Não, os pigmentos internos. Não sei por que eu coloquei esse negócio aí. Tá. E a questão da intensidade luminosa fechou os fatores externos da fotossíntese. Eu tinha colocado umas questões, mas como tá tarde, vocês estão desde as 6h30 comigo, eu vou liberar vocês as questões, tá? Mas olha aqui, ó. Gravar aqui a questão balanceada da fotossíntese, tá? Leonardo, não sei gravar isso. Como que eu faço? Você olha se está balanceado isso aqui. Precisa ter o mesmo número de moléculas nos reagentes, precisa ter no produto. Então, essa é questão de balanceamento químico. Isso aqui vai estar errado, porque o mesmo número de carbono aqui tem que ser aqui, mesmo número de hidrogênio aqui tem que ser aqui, mesmo número de oxigênio aqui tem que ser aqui. Não é perdido nada, galera. Tudo vai estar em algum lugar. Então, vocês precisam saber balanceamento de equações, tá? Essa outra aqui está relacionado a... Olha aqui, está perguntando onde que ocorre a fotossíntese, qual pigmento, não, qual organela, onde que ocorre e qual que é o pigmento, né? Aí está pedindo para você dizer qual que é. Onde ocorre esse processo? Organela, onde ocorre? Mas onde ocorre não é fotossíntese. Mas enfim, beleza. Acho que eu devo ter colocado errado isso. Mas enfim. E a terceira para você relacionar verdadeiro e falso a respeito das características da fotossíntese. Olha só como é importante a gente saber os dois lados iguais.
Como assim? O que é dois lados iguais, César? Aqui era para vocês saberem a respeito do que é o que na fotossíntese, verdadeiro e falso, e aí você tem que selecionar a questãozinha. De vestibular? De vestibular, tá? E mais um gatinho para vocês. Dúvidas, galera? Perfeito. Então hoje a gente foi, nossa, bastante tempo, 4 horas de aula, foi realmente um aulão aí sobre botânica. Espero que eu consiga pegar mais umas aulas assim, tá? Mas enfim, galera, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me contactar via WhatsApp, e-mail, Facebook. E no mais, eu desejo de vocês uma ótima semana